Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é terça, 20 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, fortuna de bilionários bate recorde em 2025. Em mundo, população da China cai pelo 4º ano seguido. Já no Brasil, um giro pelo noticiário do país das terras raras ao FGC. E antes da gente começar nosso podcast, a gente traz mais uma vez como patrocinadora desse episódio a Tribe, a empresa que traz a solução real de como ser relevante nessa nova era da inteligência artificial. Se você ainda tem dúvida se realmente faz sentido aprender a utilizar a IA da maneira correta, presta atenção nesses números. Segundo a AWS, 97% dos empregadores esperam usar soluções em IA até 2028. E 46% dos empregadores estão dispostos a pagar mais para contratar talentos com habilidades em inteligência artificial. Pois é, e passando uma dica de como usar IA num nível acima de todo mundo, a gente lembra que nenhuma IA é perfeita, né? Por exemplo, o ChatGPT é forte para construir textos, mas o Nanobanana é muito melhor para criar imagens e o Claude é muito melhor para programar. Saber como usar diferentes IAs para atingir o melhor resultado é uma habilidade que pode te colocar à frente de todo mundo. E é só uma das coisas que você aprende no curso IA na Prática da Tribe. A gente deixou aqui na descrição o link para você garantir sua vaga no curso e você que escuta o podcast do Daily Fin tem um desconto exclusivo utilizando o cupom DFBlack. Boa, Branco. E agora, de volta à nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, os ricos nunca tiveram tão ricos. Um relatório anual da ONG Oxfam mostra que os 12 bilionários mais ricos do planeta concentram hoje 2,6 trilhões de dólares, o que equivale a mais riqueza do que a metade mais pobre da humanidade, que são cerca de 4,1 bilhões de pessoas. E no topo dessa lista está ninguém menos que Elon Musk, que se tornou a primeira pessoa da história a ultrapassar $500 bilhão em patrimônio, um marco inédito que ajuda a explicar o tamanho dessa concentração de riqueza. E olhando mais no detalhe, o mundo superou pela primeira vez a marca de 3.000 bilionários. Juntos, eles somam 18,3 trilhões de dólares em patrimônio. Só em 2025, a fortuna desse grupo cresceu 2,5 trilhões de dólares, um ritmo 3 vezes mais rápido que a média dos últimos 5 anos. Para ter uma noção da escala disso, segundo a própria Oxfam, esses 2,5 trilhões de dólares seriam suficientes para erradicar a pobreza extrema 26 vezes. E, ao mesmo tempo, 1 em cada 4 pessoas no mundo enfrenta algum grau de insegurança alimentar, incluindo fome. E o relatório também chama atenção para outro ponto sensível, o peso político dessa concentração de riqueza. Isso porque os ultra-ricos têm 4.000 vezes mais chances de ocupar cargos públicos do que cidadãos comuns. Além disso tudo, bilionários controlam mais da metade dos grandes grupos de mídia e praticamente todas as redes sociais globais. Entre os exemplos citados estão o Washington Post, que pertence a Jeff Bezos, e o ex-antigo Twitter, que hoje é controlado por Elon Musk. E trazendo esse recorte para o nosso país, o Brasil tem hoje 66 bilionários que concentram 253 bilhões de dólares em patrimônio. Esse é o maior volume de riqueza bilionária da América Latina. Ou seja, Branco, os números deixam claro que a concentração de riqueza global segue acelerando, com impactos econômicos, sociais e políticos cada vez mais evidentes. Mas com esse panorama empresarial fechado, a gente vira a página e bora agora para o noticiário internacional. Agora no noticiário internacional a gente começa o giro pela China. Em 2025 a população chinesa caiu pelo 4º ano consecutivo com uma redução de 3,39 milhões de habitantes, o que levou o total do país para 1,405 bilhão de pessoas. E o dado que mais chama a atenção vem dos nascimentos. Eles despencaram 17% em relação a 2024, atingindo o menor nível em 76 anos, enquanto a taxa de mortalidade subiu e chegou ao maior patamar desde
desde 1968. Agora, curiosamente, quando a gente olha para a economia, o resultado foi bem diferente. Mesmo com essa pressão demográfica, o PIB da China superou 20 trilhões de dólares em 2025, com crescimento de 5%, atingindo a meta estabelecida pelo governo. E mudando o foco da Ásia e indo para a Europa, ontem, dia 19, começou o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O evento reúne cerca de 3 mil líderes políticos, empresariais e bilionários, vindos de mais de 130 países. O objetivo do evento é discutir os principais desafios econômicos e geopolíticos do planeta. E o tema desse ano é chamado Um Espírito de Diálogo. O Brasil está representado pela ministra Esther Dweck, e um dos discursos mais aguardados é de Donald Trump, que deve falar amanhã, dia 21. E o timing do discurso é delicado, viu? Trump chega a Davos em meio a tensões envolvendo Europa, Groenlândia, Irã e Venezuela, além de ter agendas previstas com CEOs e autoridades internacionais ao longo do evento. E falando em Trump, ele também virou notícia fora do palco de Davos. Em uma carta enviada ao primeiro-ministro da Noruega, o presidente americano afirmou que não se sente mais obrigado a pensar puramente na paz. Segundo ele, isso acontece depois de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, que Trump diz merecer por ter impedido mais de 8 guerras. A partir de agora, segundo o próprio presidente, a prioridade passa a ser defender os interesses dos Estados Unidos. Esse discurso mais duro já veio acompanhado de sinalização prática. Ontem, dia 19, Trump voltou a reforçar as falas contra a Groenlândia, dizendo que precisa da ilha e que, nas palavras dele, agora é a hora. Ou seja, branco, o tom da política externa americana segue mais direto e confrontacional. Mas com esse panorama do cenário internacional bem desenhado, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, um possível novo acordo estratégico entrou no radar. Segundo o Financial Times, Brasil e Estados Unidos estão negociando uma cooperação em terras raras, no momento em que Washington tenta reduzir a dependência da China no fornecimento de minerais críticos. Esse ponto é bem relevante, viu, Branco? O Brasil tem a segunda maior reserva mundial de terras raras, que são os minerais estratégicos tanto para veículos elétricos quanto para aplicações militares. E não são só os Estados Unidos nessa conversa, a União Europeia também já sinalizou interesse em fechar um acordo. Enquanto essas negociações avançam, o presidente Lula subiu o tom contra os Estados Unidos ao comentar a situação da Venezuela. Ele afirmou, entre aspas, esse hemisfério pertence a todos nós, numa crítica direta à postura americana na região. E mudando de assunto agora, indo para um tema que afeta diretamente o bolso do brasileiro, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, iniciou ontem o pagamento dos clientes que tinham CDBs emitidos pelo Banco Master. Esse pagamento está sendo feito à vista e em parcela única. No total, são cerca de 800 mil credores, somando 40,6 bilhões de reais que serão desembolsados pelo fundo. E ainda nesse mesmo assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o Banco Central deveria fiscalizar e regular fundos de investimento. Ele também criticou o antigo diretor do BC, Roberto Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro, e disse que Gabriel Galípolo herdou a fraude no Master. E para fechar o giro nacional, o tamanho do mercado de apostas no Brasil também ganhou destaque. Em 2025, as chamadas bets faturaram 40 bilhões de reais no país e investiram 1,4 bilhão de reais em mídia, incluindo TV e rádio. Agora olha esse contraste, Branco. Apesar desse volume todo de dinheiro, apenas 2 multas foram aplicadas a empresas legalizadas do setor, somando 729 mil reais. No total, foram abertos 15 processos, mas 13 terminaram apenas em advertências. Hoje, o Brasil tem 82 empresas autorizadas, operando 180 sites de apostas. Pois é, Andrezinho, um mercado gigante com muito dinheiro envolvido. Mas com isso, a gente encerra o noticiário do Brasil e segue agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, a gente começa pela escalada tarifária de Trump. A decisão do republicano de impor tarifas de 10% sobre 8 países europeus caso eles se oponham ao plano americano de comprar a Groenlândia já vem afetando diretamente as principais empresas de luxo da Europa. Ontem a LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo e dona de marcas como Louis Vuitton, recuou 4,33% na Bolsa de Paris. Lembrando que o novo tarifaço atinge Dinamarca,
Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. A tarifa entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2026 e, se não houver acordo, subirá para 25% a partir de junho. Ainda nesse cenário, foi mais um dia de alta para os metais preciosos. O ouro avançou 1,77% e a prata subiu 6,49%, renovando suas máximas históricas. Nos Estados Unidos, as bolsas ficaram fechadas devido ao feriado de Martin Luther King. Por aqui, o Boletim Focus reduziu a previsão de inflação para 2026 de 4,05% para 4,02%, permanecendo abaixo do teto da meta do Banco Central de 4,5%. Para 2027, a projeção foi mantida em 3,8%. Já o Ibovespa fechou em leve alta de 0,03% aos 164.849 pontos em um dia de baixa liquidez. Entre as ações, a resseguradora IRB subiu 3,59% a R$ 54,30. Isso após o Citi reiterar a recomendação de compra e levar o preço-alvo de R$ 58 para R$ 60. E para fechar, o dólar recuou 0,16% aos R$ 5,36. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!